Olá pessoal, bom, vamos gravar aqui então a nossa penúltima aula da parte de dinâmica, tá bom? Nessa videoaula aqui a gente vai trabalhar um pouco o conceito de energias, tá bom? Vou detalhar para vocês a definição de energia e vou falar um pouco também sobre os tipos de energia, tá certo? E essa vai ser a penúltima parte da parte de dinâmica, certo? E onde a próxima aula, se não me engano, vai ficar faltando apenas abordar com vocês o conceito de trabalho que está atrelado a energias, tá bom? Então, para a gente entender legal aí o conceito de trabalho, é melhor a gente entender primeiro o conceito de energias, tá bom? Bom, então aqui só para colocar o nosso slide de sumário que a gente sempre acaba colocando, eu vou trabalhar aqui com vocês nessa videoaula a definição de energia, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de energia, tá bom? Sendo as que eu vou abordar nessa aula vão ser a energia cinética, a energia potencial gravitacional e potencial elástica e também a energia mecânica, tá bom? E lembrando que o tópico energias está dentro da área de cinemática e dinâmica, certo? Dentro da área da mecânica da física, tá bom? Mas principalmente da área da dinâmica. Bom, então, primeiramente, vamos definir o que é energia, e energia é uma grandeza física medida em joules, tá bom? A gente vai ver na próxima videoaula que trabalho também é medido em joules, tá? Então, a mesma unidade de medida tanto para joule quanto para energia. E a energia, ela acaba sendo obtida quando a gente realiza trabalho. Bom, então vocês pensam assim, tá, então para eu estar explicando energia para vocês, eu teria que ter explicado o trabalho previamente, né? São dois temas que estão correlacionados, tá? Tanto faz eu explicar primeiro o trabalho e depois energia, quanto explicar energia e depois trabalho, tá bom? Mas a gente acabou optando por explicar primeiramente tipos de energia, porque lá na frente vocês vão ver que em trabalho a gente tem uma coisa chamada teorema da energia cinética e trabalho, que são que é um teorema que relaciona trabalho com energia cinética, tá bom? Então por isso que eu resolvi jogar isso lá pra frente, porque ficaria mais fácil de vocês entenderem, porque trabalho acaba sendo um conceito mais simples. E o que seria trabalho? Trabalho acontece quando a gente tem uma transferência de energia ou transformação de energia. Isso eu vou detalhar melhor em aulas futuras. Mas o que isso quer dizer pra gente, né? Quando a gente transfere energia no nosso corpo, a gente transforma energia, a gente acaba realizando o trabalho. Basicamente é isso. Então, trabalho nada mais é do que a transferência e transformação de energia, tá bom? Tão simples quanto. Beleza? E só para a gente detalhar aqui, tá? No caso da cinemática dinâmica, a gente vai abordar apenas as energias que estão relacionadas a movimentos e forças, mas é importante vocês saberem que existe outros tipos de energia que serão, a grande maioria delas, abordadas mais à frente do curso, certo? Como a energia elétrica, a energia térmica e a gravitacional. Beleza? Bom, a primeira energia que eu vou detalhar aqui com vocês é a energia cinética, que é a energia que está relacionada ao movimento, ou seja, todo o corpo que possui massa e que ele está em movimento, ou seja, possui uma certa velocidade, ele possui uma energia cinética, certo? Então a gente pode entender que a energia cinética é a energia atrelada ao movimento, tá bom? E a fórmula para calcular a energia cinética acaba sendo massa vezes velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tá bom? Lembrando que a energia cinética é em joules, massa em gramas e velocidade em metros por segundo, tá bom? Essa fórmula ela é até tranquila de deduzir, porque ela envolve apenas a equação de Torricelli, envolve a segunda lei de Newton e a relação de trabalho com energia cinética, e a relação de trabalho apenas, certo? Com esses três conhecimentos a gente consegue deduzir essa equação. Eu não coloquei aqui a dedução para não ficar muito extensa a aula, tá? Mas saibam que vocês têm as três equações prévias que chegam a essa equação que vocês estão vendo, tá? Que é a da energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, tá bom? Bom, então agora a gente já explicamos para vocês o que é energia cinética, agora a gente vai explicar o que é a energia potencial, tá bom? E a potencial ela acaba sendo subdividida em duas, certo? Potencial gravitacional e elástica. Vou começar explicando pela gravitacional, mas primeiramente, por que o termo potencial? Potencial é sempre relacionado ao tema de poder gerar algo, certo? Aquela pessoa tem potencial para ir longe, é uma pessoa que, por exemplo, tem muito conhecimento e que pode ir longe na vida, por exemplo. Um exemplo bobo assim, mas que para a gente entender o conceito de potencial. Então é tudo aquilo que a gente tem armazenado, tudo que a gente consegue visualizar sobre um corpo, tá bom? Então aquele corpo ele possui uma energia potencial, e essa energia potencial ela pode ser do tipo gravitacional ou elástica, tá bom? E quando seria a gravitacional, que é o exemplo que está detalhado no slide? É sempre que um corpo ele possui uma massa, ele estiver num planeta onde tem gravidade e ele estiver a uma certa altura em relação ao solo. Então, por exemplo, se eu estou num balão de ar quente, esse balão de ar quente ele possui uma massa, ele está no planeta Terra, por exemplo, então ele possui um valor de gravidade e ele está a uma certa altura do solo. Então esse balão ele possui uma energia potencial gravitacional atrelada a esse corpo, tá bom? Basicamente é isso. Então temos massa e temos altura estando num planeta com gravidade, nós temos energia potencial gravitacional, tá bom? Então, só para vocês entenderem também a nomenclatura, energia potencial a gente sempre vai usar o termo E maiúsculo
e a letra P minúscula em seguida. E depois a gente vai colocar mais uma letra que é para detalhar se é gravitacional ou elástica. Então, se é energia potencial gravitacional, é EPG. Se é energia potencial elástica, seria EPE, beleza? E qual que é a fórmula para calcular energia potencial gravitacional? É o produto entre massa, gravidade e altura, tá bom? Então, lembrando que a energia potencial gravitacional continua sendo medida em joules, a massa continua sendo medida em gramas, a aceleração da gravidade continua sendo metros por segundo ao quadrado e a altura continua sendo em metros, beleza? Bom, então agora que a gente já trabalhou com energia potencial gravitacional, vamos trabalhar com energia potencial elástica. E o que seria energia potencial elástica? É todo o corpo que está atrelado a uma mola e essa mola está comprimida ou expandida. O que eu quero dizer com comprimida? Quando você aperta uma mola, ela comprime. Quando você puxa uma mola, ela expande. Então, todo o corpo que está atrelado a uma mola comprimida ou expandida, ele possui uma energia potencial armazenada. E essa energia potencial armazenada, por estar relacionada à elasticidade da mola, ela é chamada de energia potencial elástica. Beleza? E como é que a gente vai calcular essa energia potencial elástica? Ela é dada pela relação kx² sobre 2. E o que é cada um desses termos? K é a constante elástica da mola dada em Newton por metro. O que seria essa constante elástica da mola? A gente já viu isso lá quando a gente trabalhou com força elástica. Eu tenho molas de diversos materiais. Eu posso ter uma mola de metal, uma mola de borracha, uma mola de plástico, entre outros tipos de materiais. E cada material da mola possui uma constante elasticidade de própria. O que essa constante elasticidade diz pra gente? O quão difícil ou quão fácil é você comprimir e expandir essa mola, certo? Por exemplo, é muito mais difícil você expandir uma mola de metal, certo? Você tem que aplicar uma força muito maior. Então, essa constante é maior. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma mola de plástico, é muito mais fácil você puxar. Então, dessa forma, a constante elástica de uma mola de plástico ela é menor. É basicamente isso que a constante elástica diz pra gente, tá bom? E o que seria o x da equação? Ele seria a distância da distensão ou compressão da mola. Ou seja, eu puxei essa mola 10 metros, eu apertei essa mola 2 metros. É quanto eu apertei a mola e quanto eu puxei a mola. Beleza? Simplesmente assim. E com isso, a gente acaba conseguindo calcular a energia potencial elástica medida em joules, tá bom? E só relembrando aqui, qual que é a sigla para energia potencial elástica? EP, a letra E de energia e P minúsculo de potencial, e a letra E que está atrelada ao P é de elástica, certo? Então, EP, energia potencial elástica. Bom, então agora eu vou detalhar com vocês a última energia dessa videoaula, tá bom? Que seria a energia mecânica. E o que seria energia mecânica? Por definição, ela é a energia compreendida pela sua capacidade de transferir energia ou transformar energias, ou, em outras palavras, na sua capacidade de realizar trabalho. Então, desta forma, a energia mecânica pode ser descrita como a soma da energia cinética de um corpo e das suas energias potenciais. Beleza? Então, o que acaba sendo energia mecânica? Basicamente, a soma de todas as energias que pode ter dentro de um corpo, tá certo? Porque é a capacidade que esse corpo possui de transformar energia ou de transferir energia. Então, por exemplo, um corpo que ele está em queda ali, que está numa certa altura e ele está em movimento. Ao mesmo tempo que ele tem potencial gravitacional, ele tem energia cinética, certo? Energia do movimento e energia potencial gravitacional. Então, quando a gente está trabalhando qual que é a energia total desse corpo, ou qual que é a capacidade total desse corpo de transferir energia ou transformar energia, a gente está falando do termo de energia mecânica, beleza? Então, ele é simplesmente a soma da energia cinética com energia potencial. E a gente ainda pode expandir energia potencial para energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, tá bom? Então, a gente pode escrever a equação da energia mecânica das duas formas, certo? Como sendo energia cinética mais energia potencial, ou então como sendo energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, certo? São esses três termos principais que a gente acaba tendo, beleza? Então, se você entendeu o que é energia mecânica, você entendeu por tabela todos os outros tipos de energia que eu expliquei nessa videoaula para vocês, beleza? Bom, essa videoaula vai ficando por aqui, espero que ela tenha lhe servido aí para os propósitos dos estudos de vocês.